Boa noite. Aqui acertando o tempo da live. Opa, não aparece aqui. Boa noite. Eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live. Sempre entrevistas interessantes com pessoas com diversas histórias interessantes para serem contadas aqui, pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que diz respeito à inclusão, diz respeito à luta contra o preconceito. Boa noite, meu amigo Carlin. Diz respeito à educação, diz respeito a muitas questões. E uma pessoa que conhece muito do assunto vai falar com a gente, que é a Sandra Bacelar. Ela vai falar sobre autismo. A Sandra, que é uma ativista da causa autista, é mãe de um autista, e ela acaba de chegar, vou adicioná-la aqui à conversa. Na verdade, eu sempre esqueço, a Sandra tem que enviar uma solicitação, eu aceito, e aí a gente começa a live aqui. Você pode enviar uma solicitação, Sandra? Que esse Instagram ele vai mudando, assim, uma época eu que enviava, agora é a pessoa que envia a solicitação para participar. Ok. Opa. Opa! E aí, Sandra, boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigado aí por aceitar o convite para participar desta live, para falar de um tema tão importante que você conhece tão bem, ao qual você se dedica. E um prazer ter você aqui hoje. Nossa, obrigada a você. De antemão, eu já quero te parabenizar pelas suas lives, né? Obrigado. Eu andei acompanhando aí, estou me sentindo muito lisonjeada e, e meio, Imagina. e meio que invadindo um pouquinho um território aí cultural, né? De tantas personalidades do mundo da Uhum, cultura. É, uhum, e eu vindo com um assunto tão diferente, né? Mas, uhum, enfim, tão importante. uhum. Não, de maneira alguma. Você é uma honra tê-la aqui. E essas lives, assim, um dos fortes dela é a cultura, né? Música, arte e tudo, mas a gente discute os mais variados assuntos aqui. E com certeza o tema que você traz hoje aqui é muito importante e merece toda a nossa atenção, principalmente vindo de uma pessoa como você que conhece tão bem essa causa, uma pessoa que luta por essa causa. Mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vinda e bem-vindos também todos aí. Dani Borges mandando já um alô para você. Tem aqui também, só vou ler rapidinho antes de passar para a nossa convidada, que é ela que vai falar aqui. Ateliê Leila Matos também mandando um alô para Sandra. Obrigado, gente. Um beijo, gente. Obrigada. Ateliê também, desculpa, Camacho entrou aqui. Luzia Ah, é Camacho. A Luzia Camacho. A Luzia é do interior de São Paulo, de Jales. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Sandra, eu queria saber então, primeira pergunta para você. Como foi que você descobriu que o seu filho era autista? Bom, em E, primeiro lugar, apresentar o seu filho, ele se chama Enzo e tem 10 anos, sim, não é isso? Enzo hoje tem Uhum, 10 anos. Enzo, quando completou 12 meses, né, um ano, eu já comecei a perceber alguns atrasos significativos. E com 14 meses, esses atrasos começaram a ficar bem acentuados, né? Então, nós passamos a notar que o Enzo, quando você chamava pelo nome, ele não olhava. Perdemos também um pouco do contato visual que a gente teve nos primeiros meses, que era bem forte. A gente notou que começou a perder um certo isolamento, né? A interação social dele começou a ficar bem prejudicada. Eu tinha um pé de limão no jardim da minha casa e ele passava muito tempo embaixo desse pé de limão. Ele pegava uma folhinha e ficava rodando essa folhinha. Se eu deixasse, ele ficava ali horas rodando essa uhum, folhinha. Começamos a notar também movimentos repetitivos, uma certa correria no jardim em círculo, e não era uma correria normal de uma brincadeira.
a gente notava que era um movimento repetitivo sem nenhuma intenção de uma brincadeira típica, de uma criança típica. E isso também com um atraso de fala. O Enzo chegou a falar algumas palavrinhas, chegou a falar mamãe, chamou a chamar o pai dele de Dadá, chegou a falar a palavra lua, e de uma hora para outra perdemos tudo. O Enzo parou até de vocalizar, não emitia som nenhum mais. E eu sou fonoaudióloga e eu comecei a notar realmente que tinha alguma coisa muito diferente, né? Não falei nada para o meu marido, guardei para mim, que eu acho que é uma coisa muito que as mulheres fazem, né? Quando notam que tem alguma coisa errada, elas sempre procuram dar uma poupada nos maridos. E Uhum. eu não queria alertar achando que talvez fosse uma impressão minha. Eu sempre pensei assim, vamos ter certeza, vou observar mais, e quando eu tiver certeza, daí eu falo. E de repente é muito ruim pra gente, né? Porque eu acho que o ideal é você compartilhar com o seu companheiro desde o começo, porque eu sofri basicamente durante um mês inteiro esperando o momento certo para falar, para eu ter certeza. E as evidências cada vez ficando mais fortes para mim, sabe? E já entrando eu num sofrimento muito grande com aquilo tudo. Eu cheguei a um ponto, Marcelo, que o Enzo fazia uma estimulação precoce de bebês numa piscina com outros bebês, e eu lembro que eu estava na borda da piscina e uma mulher chegou do meu lado e falou assim: tem alguma coisa de muito errado com seu filho, você já procurou um médico? E naquela hora eu desabei, mas eu chorei. Eu acho que aquela hora Uhum. explodiu em mim. Aquela mulher chegou até mim e Uhum. sentenciou realmente tudo aquilo que eu estava sofrendo. E eu lembro que eu caí num choro tão grande do lado da piscina que as outras mães não entenderam nada. Apareceu uma psicóloga tentando me Uhum. consolar. E eu fui para casa muito mal naquele dia. Eu nunca mais consegui Uhum. voltar naquele lugar com o meu filho. E aí, aquele dia mesmo, eu resolvi falar para o meu marido. Eu lembro que eu estava na varanda lá de casa, ele chegou do trabalho e eu falei para ele: eu estou desconfiando que o Enzo é autista. Aí ele: Uhum. que isso? Você está imaginando coisas. O menino só não fala. Aí eu falei: não, ele só não fala. Chama ele para ver se ele vai te olhar. Aí ele chamou Enzo, e Enzo estava já ó, na Uhum. estereotipia no quintal, né? Já rodando. Aí ele chamou o Enzo 3 vezes, Enzo não olhou. E eu falei para ele, falei, você tá vendo? Ele não tá atendendo o nome dele. Ele nem te olhou. Ele nem se tocou que você tá aqui nessa varanda. E isso que ele tá fazendo aí no jardim, isso aí a gente chama de movimento repetitivo. Ele não tá brincando. Ele tá fazendo uma estereotipia. Então, aliado a tudo isso, eu estou suspeitando. E aí meu marido aquele dia, naquela tarde, ele não falou nada. E eu lembro que de madrugada, Marcelo, acho que eram umas 2 horas da manhã, eu acordei com a minha cama chacoalhando. Meu marido chorando assim, aos prantos, um choro que eu Uhum. nunca tinha visto na minha vida. E eu lembro que eu fiquei deitada de lado e falei, deixa ele, porque ele está vivendo o momento dele, né, da descoberta do diagnóstico e de toda aquela tristeza. Porque quando você tem um filho, você coloca muita expectativa, né? Desde a gravidez, que você fica grávida, você imagina uma série de coisas, você já, né? Você sempre quer o melhor para o seu filho, então você nunca espera uma notícia como essa. Então, para mim, que já estava digerindo aquilo tudo já há um tempo, e para ele aquela notícia foi dada muito bruscamente. Então, naquela madrugada, ele colocou para fora toda a dor dele. Mas os homens, eles têm uma maneira muito peculiar de sentir dor, né? Eles sofrem aquelas horas e no outro dia ele acordou assim, então, o que que a gente tem que fazer, aonde que tem que ir, em que médico que tem que ir, e eu morta, querendo viver aquele luto dias debaixo de um cobertor, e ele não entendendo aquilo e querendo que eu fosse à luta e querendo que eu... Então, assim, ele me empurrou muito no começo desse diagnóstico para que eu não ficasse parada, sabe? Para que eu agisse logo. Procurei na época, isso há 8 anos atrás, os médicos, né, em Brasília, os psiquiatras e neuros,
E me falavam sempre a mesma coisa. Ele é muito novo, não podemos fechar diagnóstico nenhum agora. E eu queria um diagnóstico, Marcelo, porque eu acho que a maioria do sofrimento das mães, nesse comecinho, é de uma falta de uma palavra para você falar, olha, o seu filho tem isso. Você ficar nesse vácuo sem saber o que está acontecendo é uma coisa muito ruim. E eu lembro que eu peguei o Enzo e eu fui para São Paulo. Consegui uma consulta em São Paulo com o Dr. Salomão. E quando eu entrei na sala dele, ele falou assim para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu trouxe meu filho porque eu estou suspeitando que ele seja autista. Aí ele olhou para mim e falou assim, você saiu de Brasília e veio no especialista em autismo para me perguntar o que seu filho tem? Naquela hora eu entendi o que ele quis me dizer. Ele falou, você sabe que seu filho é autista, você está vindo aqui no especialista de autismo porque na verdade você sabe. Eu falei, não, eu sei, mas eu preciso de um diagnóstico, eu preciso de um papel, porque para fazer várias outras coisas a gente precisa de um papel, né? De um diagnóstico, porque eu não sou neurologista, não sou psiquiatra, eu não posso ter um diagnóstico. Aí ele me deu o diagnóstico e é impressionante, Marcelo, quando eu saí do consultório, apesar de ter um diagnóstico, foi como se tivessem tirado um trem das minhas costas, porque eu tinha um papel falando o que meu filho tinha. Então, ao mesmo tempo que foi uma notícia muito triste de receber, ao mesmo tempo foi um alívio. Agora eu sei o que meu filho tem, ele realmente é autista, e eu sei que agora eu tenho que ir à luta e ir atrás de tratamento para ele. Então, basicamente, foi esse o nosso começo. Eu falo bastante, Certo. tá? Se você quiser me interromper, você pode me interromper. Senão eu fico aqui, colega. A gente fica aqui até 10 horas da noite. Ah, imagina, a gente está aqui para te ouvir mesmo. Então, você teve que ir para São Paulo, enfim, para ter essa resposta, né, do médico, enfim, do especialista, e a partir daí, o que que você fez? Qual foi o caminho que, enfim, porque Então, você teve um na, primeiro momento, uma primeira resposta, mas evidentemente muitas questões ainda surgiriam, né? com certeza. Então, naquela época, Marcelo, ele virou para mim e falou o seguinte: ele falou, olha, não existe medicação para autismo, né? Nós usamos outras medicações que são para outras patologias e que amenizam alguns efeitos do autismo. Aí ele falou, Sandra, na verdade, eu vou te ser muito sincero, nós medicamos os autistas para que os cuidadores consigam conseguir continuar cuidando desses autistas, porque a caminhada é longa. Então, se você tem uma criança aí que ela não dorme 5 dias seguidos, nós não vamos esperar que essa mãe consiga continuar a ficar acordada 5 dias seguidos para cuidar dessa criança. Ele falou assim, exceto os casos, porque há casos também que junto com o autismo nós vemos aí crianças que convulsionam, né? Que aí nós temos um cérebro aí que sofre convulsões, então entra-se com medicações mesmo para essas crises de epilepsia. Ele falou assim, mas tirando isso, a qualidade do seu filho de sono é boa. Ele não me parece ser uma criança que te exaure muito, assim, que você fique muito exaurida com ele. Então, eu não vou medicar seu filho, não passaria nada para ele. Eu acho que você tem que voltar para Brasília e começar umas terapias com ele, psicológica, comportamental. Ele falou o seguinte, falou, seu filho precisa de uma boa psicóloga comportamental e um bom fono. O resto é acessório. Natação, e aí eu colocaria nesses profissionais essenciais, Marcelo, nesse começo, a terapia ocupacional, que na época eu não conhecia direito, tá? E não sabia direito como era. E hoje eu vejo tanto que é importante. Então hoje eu colocaria nesse começo de tratamento um bom psicólogo comportamental, uma boa terapeuta ocupacional que tem experiência em dieta sensorial e um fonoaudiólogo, se acaso essa família tiver um plano de saúde e tiver uma condição financeira boa. Se não, se o orçamento é apertado, eu sempre falo para as mães, priorizem nesse primeiro momento o psicólogo comportamental, porque ele nesse começo vai trabalhar basicamente a mesma coisa que um fonoaudiólogo. Então, nós estamos falando aí de famílias sem condições financeiras, né, para bancar um Uhum. tratamento. Então,
Sei que a realidade do Enzo é totalmente diferente, já por ter uma mãe fonoaudióloga, né? Por eu ter conhecimento na área e tive depois o diagnóstico dele, que eu comecei a correr atrás de especialização, de cursos, de me inteirar desse mundo, que foi uma coisa totalmente nova para mim. Eu, como radialista, quando me formei em fonoaudiologia, era para trabalhar com voz, era para trabalhar com jornalistas, que eu já estava trabalhando. Então, quando o autismo veio para mim, abriu-se também um mundo totalmente novo de estudos, em que eu tive também que correr atrás para ter mais conhecimento. Uhum. Estou te Tem abrindo uma, brecha aí. tem uma pergunta aqui, eu vou passar, é uma pergunta aqui acho que é Sem Igual Artesanato, é o Carley, ele é lá de Divinópolis, Minas Gerais. Ele te pergunta, Sandra, não sei se a pergunta é essa, mas existe um sintoma primordial para detectar o autismo? Então, não tem. O autismo, na verdade, ele vem acompanhado de vários sinais, né? É, não existe um específico. Então, por isso que a gente fala também, e a gente até compreende que para os médicos fecharem diagnóstico muito cedo, e é o que a gente deseja, porque quanto mais cedo você começar as intervenções, você dá chances para aquela criança se desenvolver bastante as suas potencialidades. E a gente entende que para um psiquiatra, para um neurologista que vai ver aquela criança 45 minutos só, numa consulta às vezes uma vez por mês, é difícil você avaliar isso. Então, só quem está junto, os terapeutas convivendo mais tempo, a própria família, que conseguem observar mais. Mas geralmente vem junto com um ou cinco sinais juntos. Como nenhum autista é igual ao outro, porque tem essa característica também, Marcelo. Não existem dois autistas iguais, sabe? O Enzo é de um jeito, o João é do outro, o Felipe é do outro. Então, não existe também a receita do bolo. E é por isso também que os médicos batem tanta cabeça, os terapeutas mais ainda, porque você precisa criar terapias individualizadas para aquela pessoa. Né? Então, a terapia que serve para o fulano não vai servir para o meu filho, porque as questões dele são diferentes das outras crianças. Mas geralmente os sinais mais evidentes são falta de contato visual, essa falta de comunicação, essa falta de linguagem, né? Muitas crianças, o Enzo. Tá? Acho que deu uma travada. Alô? Acho que travou a voz da Sandra. Pessoal, pode ser alguma questão de conexão. Só um instante, isso às vezes passa rápido. Sandra, nossa convidada está falando, mas acho que caiu a conexão da Sandra. Oi, Sandra. Acho que aconteceu Oi, uma oi, pequena oi. queda aí na conexão. Foi de energia onde eu estava. Então, voltando, os sinais Alô? principais, Marcelo, Desculpa, Sandra. nós temos Posso a te falta de interromper só um contato. instante? Desculpa, você está me ouvindo? Você está me Tô, ouvindo?
Ah, tá, desculpa, eu tô te ouvindo. É porque teve essa queda e acho que quando voltou, voltou sem som. Eu até tirei meu fone aqui, às vezes que o fone às vezes atrapalha. Mas desculpe eu te interromper. Pode voltar onde você estava. Obrigado, desculpe. Então, os sinais, a falta de contato visual, essa linguagem que às vezes é tardia ou às vezes nem chega, é o caso do Enzo. O Enzo está com 10 anos de idade, até hoje não fala, porque o Enzo tem uma praxia de fala severa, né? Movimentos repetitivos, que são as estereotipias, falta de interação social, essa criança ela evita estar junto com outras pessoas ou junto de outras crianças, ela prefere estar mais isolada. Enzo, por exemplo, não gostava de estar junto de outra criança. Se ele estava sentado num parquinho, viu uma criança sentava do lado dele, ele levantava e ia embora. Marcelo, eu acho que você vai ter que colocar o fone porque está dando eco. Desculpa, eu vou recolocar porque eu tirei, porque estava justamente na época, na hora, estava dando problema de ficar sem o som. Deixa eu colocar de novo aqui. Sou eco? Aí melhorou. Ah, desculpe, é porque eu tirei, porque às vezes dá problema com fone, a gente tira. Mas pode continuar, Sandra. Melhorou. Então, essa criança que ela vai querer ficar isolada, vai querer ficar sozinha, é uma criança que ela não brinca com os brinquedos de uma forma usual, né? O Enzo, eu lembro que ele pegava um carrinho, ao invés de ele fazer o movimento do carrinho, ele vira o carrinho de cabeça para baixo e ele ficava rodando a rodinha do carrinho, né? Muitas crianças enfileiram por cores ou por tamanho. São umas brincadeiras bem atípicas, né? Que crianças daquela idade não costumam fazer. São crianças com, às vezes, seletividade alimentar alta, às vezes não aceita alimento pastoso ou não aceita alimento sólido. São crianças que têm problema, às vezes, com textura, com tecidos, não querem colocar coisas com marca, que se incomodam com costuras na roupa. Então, assim, são problemas sensoriais muito forte, em todos os sentidos, tanto audição, olfato, visão, paladar, os sentidos ocultos que a gente chama, vou te dar um exemplo, tá? Do que é um sentido oculto. Às vezes o Enzo está com fome, a barriga dele está roncando de fome, e ele não entende que aquela dor que ele está sentindo no estômago é fome, e que se ele comer, aquilo vai passar. Então, eles choram por não entender esses sentidos ocultos. O medo, o susto. Quando a gente assusta, o nosso coração faz o quê? Dispara, né? Quando a gente leva um susto. Então, quando essas coisas acontecem com eles, muitas vezes eles não sabem o que fazer com esses sentimentos. E aí é onde ocorrem as desorganizações, as crises, os surtos. Então, assim, é um complexo tão grande, e é por isso que a gente fala de autismos, né? E não de um autismo só. Nós temos aí 3 graus, o leve, o moderado e o severo, e dentre essas categorias ainda existe um outro leque muito grande. Entre os leves, existe uma categoria grande de diversidade, entre os moderados também, entre os severos também. Então, o diagnóstico realmente é difícil, o tratamento também é muito difícil, porque tem que ser uma coisa muito individualizada. Uhum. Eu acho que com isso você respondeu, acho que o Danny Borges tinha feito uma pergunta, justamente se havia mais de um tipo, vários tipos, e a Sandra Isso, respondeu que existem vários tipos de autismo e que o tratamento é individualizado e nunca vai ser o mesmo para cada pessoa, vai ter um tratamento específico. exatamente. Sandra, e você falava há pouco que você precisou fazer cursos, buscar informações, inclusive em uma de suas áreas de formação profissional, que é a fonoaudiologia. Onde você conseguiu essas informações? Que cursos foram esses? Como você foi atrás disso? Enfim, não sei se na época estava tão acessível. Não estava, Marcelo. Olha, para você ter uma ideia, na minha época, eu fiz coisas assim que hoje eu não aconselho mãe nenhuma a fazer. Quando você descobre o autismo, você quer ter muito conhecimento daquilo. Então eu lembro que eu fui numa livraria, eu saí de lá com uma pilha assim, ó, de livros,
sabe? Li igual uma louca, virava à noite pesquisando na internet, lendo artigo, e congressos, e congressos, e congressos. Ou seja, acabei lendo, Marcelo, coisas que eu não precisava ter lido. Porque como o autismo do meu filho era o autismo do meu filho, o livro que eu li do fulano, que tinha um autista totalmente diferente, acabou mais me atrapalhando e me amedrontando do que me ajudando. E nesse processo que você está no luto, é muito difícil você receber certos tipos de informação quando você não está preparado emocionalmente para aquilo. Então, aquilo te joga mais ainda no buraco, porque, gente, a sensação do luto no começo do diagnóstico, Marcelo, é uma coisa muito difícil. Você se sente muito sozinha, porque a família também não sabe o que fazer. Como é uma novidade para todo mundo, os próprios familiares não sabem como agir com a gente. E você entra num processo de angústia tão grande, porque o chão se abre, a sensação que você tem é que você está num pântano de lama até aqui, aquela nuvem negra em cima da sua casa, era essa sensação que eu tinha, que eu estava num pântano. E você consumindo aquela literatura que te deixa pior ainda, sem nenhuma ajuda. Então, para mim foi muito sofrido, sabe? Até eu conseguir me livrar daquilo e entender mais ou menos o que estava acontecendo, levou um tempo. E aí você acaba conhecendo outras mães em salas de esperas, né, de terapias. E aí essas mães acabam se juntando e criam-se grupos de apoio no WhatsApp. Hoje nós tem dois grandes grupos em Brasília, né, que é o Anjos Azuis, existem outros, mas o que eu faço parte é o Anjos Azuis e o Berçário de Mães. O Berçário de Mães eu criei pensando justamente nas mães com diagnóstico recente. Porque o Anjos Azuis foi um grupo que cresceu demais, com mães que já estavam há mais tempo na estrada, e eu sentia que às vezes as mães que estavam recebendo o diagnóstico e 2 horas da manhã pensando em se matar, nós temos vários casos de mães que acabam tirando a vida, Marcelo, por não ter esse apoio, por entrarem numa tristeza tão grande. Então, nessas horas a gente entra para dar um acolhimento muito grande. Então, eu sempre falo o seguinte, que sempre tem uma mãe de madrugada de prontidão para socorrer outra. Então, a hora que você chamar, vai ter uma mãe lá te esperando, porque as mães, várias acabam não dormindo, acabam ficando acordadas. E eu lembro muito de um caso específico de uma mãe de São Paulo, de Santos, chamada Daniele. E eu lembro uma vez que eu estava indo para uma festa, a Daniele me chamou 10 horas da noite, ela estava muito mal, chorando muito. E eu lembro que eu cheguei na porta da festa, eu nem entrei na festa, porque eu fiquei 3 horas com ela no celular, consolando e falando para ela, olha, Daniela, eu sei o que você está sentindo, você está aí no meio desse pântano, mas a gente está aqui na margem, a gente está aqui na borda e para te puxar na hora que você conseguir chegar aí, mas eu não posso entrar aí para tirar, você tem que chegar aqui sozinha para eu te puxar. E essa mãe hoje, ela já está com diagnóstico já há uns 3, 4 anos. Hoje ela acolhe outras mães que chegam no mesmo estado com ela. Então eu sempre falo para ela, eu fico tão emocionada quando eu vejo você no grupo acolhendo outra mãe e eu lembro de como você chegou. É muito lindo de ver, sabe? Essa união entre elas em querer dar esse apoio no começo para quem está recebendo agora. Saiu os números recentes da ONU agora em relação ao autismo. Marcelo, alguns anos atrás, e eu não falo de tanto tempo assim, a incidência do autismo no mundo era para cada 10 mil nascidos vivos, uma criança era autista. Os dados recentes agora da ONU é que a cada 44 nascimentos, uma criança é autista. Então, assim, é um número muito expressivo, é um número muito alto. Não sabemos o que está acontecendo. O que está... Alguns médicos falam, não, é porque estamos conseguindo diagnosticar mais agora. Mas eu ainda acho que tem alguma outra coisa acontecendo, sabe? Eu acho que tem um fator socioambiental aí em volta disso. Nós temos vários cientistas no mundo apostando em agrotóxicos, em
em coisas realmente que está nos afetando, por isso também uma alta incidência de câncer. A gente está vendo também tantas pessoas com câncer ultimamente, né? Era uma coisa tão rara. E hoje a gente vê que, tipo, toda família tem uma pessoa acometida com câncer, praticamente. Então, é um número que está crescente e nós sabemos que essas famílias precisam de apoio, né? Então, a gente tenta fazer a nossa parte aí de alguma maneira. Uhum. Fazendo um trabalho excelente, né? Diga-se de passagem, uma pergunta. Você falou que faz parte de dois grupos, eles são atuam só em Brasília, né? Porque são grupos, pelo que eu entendi, pelo WhatsApp, Não, ou é no pessoas de. WhatsApp. Não, tem pessoas de várias partes do Brasil. O que aconteceu comigo, Marcelo? Quando eu recebi o diagnóstico do Enzo e eu comecei a estudar muito, e como eu não tive o apoio de ninguém no comecinho mesmo, eu me senti meio que na obrigação de falar sobre o autismo, de abrir. Eu fui muito criticada na época. Ah, você não acha que você está expondo o seu filho? Aí eu falava, não, gente, eu não acho. Eu acho que a gente precisa, sim, falar sobre o autismo. A gente precisa desmistificar um monte de coisas que criou-se em volta do autismo. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso e quanto mais a gente mostrar o cotidiano mesmo dos nossos filhos, eu acho que vai cair por terra muita coisa. Hoje, eu fico muito feliz quando eu encontro algumas pessoas que falam assim para mim: Nossa, eu nunca tinha ouvido falar do autismo. Eu comecei a conhecer o autismo através do seu filho. Então, assim, eu acho isso muito gratificante, porque eu acho que é uma maneira da gente levar a informação para um monte de gente. E eu sempre quis falar, não só para a comunidade autista, eu queria exatamente atingir uma parte da sociedade que não tem nenhum autista em casa. Porque quando os nossos filhos vão para a rua, vão para a escola, a gente precisa que essas pessoas que não têm ninguém na família e que não conhecem o autismo consigam compreender o que acontece com essas crianças na rua. Os autistas do passado, eles foram muito trancados em casa. Você não via na rua. Eu, na minha vida escolar inteira, Marcelo, eu nunca tive um autista na minha sala. Uhum. Então, assim, eu acho que faltou para a nossa geração uma convivência maior com pessoas com deficiência. Eu acho que quando você convive desde pequeno, desde criança, quando chega lá na frente, você tende a encarar aquilo com mais naturalidade, sem susto, sem medo, né? Sem achar que você vai ser agredido a qualquer momento. E se for agredido, você vai entender que aquela criança não fez aquilo de propósito. Não era proposital, ela não está fazendo aquilo para te machucar ou para te magoar ou para te fazer. Não, ela entrou numa desorganização sensorial ali por algum motivo, ou por falta de comunicação dela, de não saber se expressar. Ela vai fazer alguma coisa ali que para você não é um comportamento típico, mas é a forma que ele tem de se expressar que, olha, não estou legal, isso não está bacana para mim e eu não quero fazer, de repente, isso que você esteja querendo que eu faça. Então, eu queria muito que a sociedade, de uma maneira em geral, encarasse o autismo com outro olhar. Então, desde o começo, eu sempre falei que pai e mãe de autista, eles são PhDs em autismo. Porque eles convivem com autismo 24 horas por dia. Mas e as outras pessoas que não? Então, a minha forma de querer mostrar o cotidiano do Enzo é justamente para desmistificar um pouco e mostrar, sim, que ele é uma criança típica, que ele é capaz de ir num shopping, ele é capaz de ir num supermercado, e ele é capaz de ir para uma escola e estar junto com outras crianças sem oferecer risco para ninguém. Então, a ideia era exatamente isso. E eu acho que a gente tem conseguido bastante, porque eu acredito que as pessoas da nossa geração, os autistas que são crianças hoje, vão ser adultos muito diferentes do que os adultos de hoje que foram trancados em casa por falta de oportunidade, por falta de conhecimento dessas mães, de acharem que essas crianças não eram capazes de aprender. Então, eu tenho a impressão que as coisas vão melhorar cada vez mais. Uhum. Que bom. Só colocar uma questão.
primeiro, mães que queiram participar desses grupos, justamente para ter acesso a esse contato, esse compartilhamento de experiências que você nos revela, nos informa, que é tão positiva, né, que ajuda tanto, né, muitas mães às vezes como quando você, enfim, desculpe, teve o diagnóstico, não teve esse apoio, elas agora têm essa possibilidade. Então é muito importante essa iniciativa sua e de outras mães, de ajudar as mães e as famílias, né? Então, como podem participar especificamente desses dois grupos do qual você faz parte? Então, Marcelo, eu vejo assim que no Facebook você tem várias comunidades de autismo. Uhum, Então, basicamente, em cada cidade você vai encontrar, sabe, um grupo. uhum, As pessoas me acham muito pelo Facebook e de várias partes do país e me pedem, me chamam lá no direct e falam, olha, eu sou mãe, sou pai de um autista e queria participar do seu grupo de autismo. uhum. Ou então participar do grupo do Anjos Azuis da Monique, a Monique é administradora. Então, essas pessoas chegam até mim através do Facebook, aí eu pego o telefone e a gente adiciona essas pessoas. Mas, geralmente, em cada cidade, em cada estado, você vai encontrar. Eu, no berçário, eu tenho mães do Amazonas, do Pará, do Acre, do Sul. É mãe, assim, de tudo quanto é lado que você imaginar. Uhum. E é muito legal isso, porque é uma troca de experiência muito enriquecedora. E principalmente desses lugares muito remotos, onde realmente o tratamento, os acompanhamentos terapêuticos são muito precários, elas acabam conseguindo muita informação dos grandes centros, né? Então, a globalização, essa coisa da tecnologia, do celular e de você conseguir se conectar, acabou aproximando e dando uma oportunidade maior para essas mães terem um conhecimento maior sobre o autismo. Legal, fantástico. Realmente a tecnologia ajudando, né, enfim, integrando as pessoas, como você falou, de várias regiões, com várias realidades, né, que a gente vive num país muito grande, o Brasil, com certeza as condições não são as mesmas no sul, sudeste, que no norte, né, como você bem Sim. colocou. Acho que tem mais uma pergunta aqui, acho que é novamente do Carley de Divinópolis. Hoje, a gestão pública de saúde dá um apoio às famílias que têm filho autista? Eu até ia entrar nessa questão, mas se você Não, puder Marcelo, responder. olha, gente, existe lei, né? Nós temos a lei aí, Berenice Piano, que colocou os autistas na categoria de pessoas com deficiência e sendo colocados nessa categoria teriam direito a tratamento, a acompanhamento neurológico, psiquiátrico e tratamento também com psicólogo, com fono, uma proteção social, mas infelizmente isso na prática não acontece. Eu falo que o papel é lindo, né? Você criar uma lei, aprovar uma lei, é tudo lindo, mas essa lei ser colocada em prática realmente é uma coisa ainda muito longínqua da maioria da população brasileira. E olha que eu falo de Brasília, né? Que é a capital do Brasil, e a capital do Brasil oferece esse serviço de uma maneira muito, muito, muito irrisória para a quantidade de autistas. E Marcelo, os autistas, vai ser colocada essa pergunta no próximo censo. O Brasil não sabe nem quantos autistas tem. Então eu falo o seguinte, que enquanto nós não soubermos a quantidade de autistas que nós temos, as políticas públicas ainda vão ser colocadas de lado. Porque eu acho que a partir do momento que você tiver um número real, e aí você vê a quantidade, estima-se que no Brasil tenha 2 milhões, o que eu duvido. Eu acho que esse número é muito superior. Porque eu sempre falo assim, como é que o Ministério da Saúde estima isso? Porque a maioria dos tratamentos, a maioria dos diagnósticos são fechados em consultórios particulares, que não passam pelo SUS. Então, assim, não tem como se saber esse número com exatidão. Então, assim, eu acho que é um chute muito longe. Então, a gente tem entrado com essa pergunta nesse censo de agora, vai ser muito importante. Porque aí eu acho que você vai ter um número real, e quando os nossos governantes verem a quantidade realmente de autistas existentes, talvez
essa política pública seja levada mais a sério. Então, assim, hoje, enfim, o que a gente tem uma lei que, pelo que você me fala, está no papel, né? Como muitas, né? Que, infelizmente, o Brasil é assim, tem muita coisa que é planejada e tal, e é bom que exista uma lei, mas não funciona, não é efetivada, não é Marcelo, implementada. nós temos mãe, Marcelo, hoje na fila do SUS, em Brasília, esperando por uma consulta com o neurologista, mães que estão numa fila de espera há 3 anos. É muito Absurdo. tempo. É muito tempo. Porque 3 anos, Marcelo, o nosso cérebro, a plasticidade nele, né, de você formar novas conexões de neurônios, ela se dá muito nesses primeiros anos da infância. Então, assim, quando você perde esse tempo todo esperando por uma consulta com o neurologista para você conseguir um diagnóstico, para você aí partir para procurar tratamento já com esse papel, nossa, você perde aí o quê? 5 anos de uma criança, 6 anos de uma criança, que essa criança está em casa esperando por um tratamento. E quando essa mãe também consegue esse diagnóstico, Marcelo, e aí ela vai atrás do tratamento, ela também não consegue. Ela entra também numa outra fila de espera, porque nós temos outras deficiências, nós não temos só o autismo, né? Então, assim, em Brasília hoje não se tem um tratamento específico, um lugar onde se trata somente autistas. Nós temos associações que funcionam de maneira de doações, né, de apadrinhamentos, mas nada mantido hoje pelo governo. Uhum. Então, por isso que eu te falo que quando é no papel é tudo muito lindo. Hoje os autistas eles têm direito por lei a ter um acompanhante em salas de aula, né, onde você tem as salas de recursos. Mas o que a gente mais ouve as mães falando é que esse acompanhamento não chega. É que muitas vezes a escola contrata um acompanhante para estar junto de 5 crianças. Então, fica numa sala uma horinha, corre para outra, fica em outra. Então, assim, não é um acompanhamento efetivo. Quando a lei também foi criada, não se falou qual seria a qualificação desse monitor, desse acompanhante que fica com a criança, qual que é a qualificação dessa pessoa. Então, a realidade que a gente vê em muitas escolas públicas, eu escuto muito isso, principalmente das mães de Minas Gerais, falando que as merendeiras, às vezes, são colocadas em sala de aula para ficar acompanhando criança autista. São pessoas sem a menor qualificação que não sabem nem por onde passa o autismo. Então, assim, criou a lei? Criou a lei, mas de uma forma não tão efetiva quanto ela deveria ser e muito menos aplicada quanto deveria. Com certeza esse acompanhante tem que ser de preferência. Bom, eu posso estar falando uma bobagem porque eu não entendo do Não tá assunto, não, não tá não, você tá mas falando uma eu coisa creio, certíssima. eu creio que deveria ser um profissional da área de saúde, não, enfim, Mas não é o que acontece. Muitas vezes a gente vê as felizmente. escolas pegando estagiários, são estagiários de curso de psicologia, de primeiro ano, de primeiro semestre. Então você vê que são pessoas que não são qualificadas para estarem ali, entendeu? Dando aquele apoio. E aí é onde a gente vê também as mães falando: o meu filho vai para a escola para ficar passeando, porque a professora também não consegue lidar em sala de aula, porque tem 20 e tantos alunos também para cuidar. Então, ela prefere que esse aluno fique passeando pela escola, ao invés de estar ali. É, E é isso. muito Essa é a absurdo. realidade nua e crua. Uhum. E isso volta, né, ao que você falou há pouco para a gente, de que essa luta, essa causa, não é só das famílias, né, das mães, é uma causa que tem que ser de toda a sociedade, né, tem que envolver todas as pessoas, inclusive para isso, para que o sistema educacional, para que as escolas possam receber os autistas de uma forma adequada, porque senão fica essa coisa, como você falou, está recebendo só por receber, né? Enfim, aí não tem uma pessoa para cuidar e deixa ali a pessoa, enfim, abandonada, quando ela deveria estar integrada, aprendendo, né? Enfim, acho que ainda tem muito, pelo que você nos Muito. fala, para que as escolas possam receber, né? Enfim, e eu acredito que talvez
na iniciativa, as escolas privadas devam ter uma estrutura melhor, eu não sei, talvez você possa falar um pouco disso também, mas pelo que você nos diz, as escolas públicas, infelizmente, não têm esse preparo. Marcelo, eu falo que a minha geração, não vai colher esse fruto da inclusão. Eu acho que nós estamos plantando uma semente e as gerações futuras vão colher efetivamente a inclusão. Hoje, a inclusão, ela não acontece. Eu acho que está todo mundo aprendendo, tá? O Enzo estuda numa escola particular e eu sou muito atuante dentro da escola, eu levo recurso, eu levo informação, eu sou chata, eu, eu tô sempre ali em cima e eu vejo que a escola tenta se adequar às coisas que eu peço, mas tipo, eu vejo que ainda estamos num caminhar a passos lentíssimos. Vou falar nem pequenos, mas é lento, lento. Mas assim, alguém tem que fazer essa plantação, né? Essa semente tem que ser plantada. E eu acho assim que hoje as coisas já são um pouquinho melhores do que foram para os autistas que são adultos hoje, né? Eu acho Uhum. que uma criança autista hoje passeando num shopping, passeando numa rua, recebemos olhares? Recebemos olhares. Mas talvez nem tanto quanto as mães lá do passado, que essas têm a minha verdadeira veneração. Eu falo que as mães dos autistas de adultos hoje, para mim, elas são colocadas num altar, porque elas desbravaram um mundo que realmente não se tinha diagnóstico direito, aonde os médicos realmente não sabiam o que fazer com essas crianças, e muito menos elas. Então, passaram um perrengaço muito grande e eu acho que a minha geração agora começou um movimento e que eu acho que nós estamos abrindo aí um caminho para que gerações futuras sofram menos do que as do passado sofreram. Uhum. Na sua opinião, ainda falando da questão das escolas e do sistema educacional, como é que você acha que professores e diretores podem atuar, né, para que haja essa inclusão, enfim? E às vezes talvez também não dependa só deles, né, porque eles também às vezes precisam passar por uma capacitação, né, enfim, não é só chegar e falar, promova a inclusão, eles têm que ter algum norte, né? Enfim, o que você Marcelo, acha? você sabe que até que o sistema educacional, assim, existe os cursos de capacitação, eu vejo que existem, mas eu vejo que a coisa também ela não funciona direito. É lógico que há professores e professores. Eu falo o seguinte, gente, escola particular e escola pública, ela vai funcionar bem se o professor que está lá, ele tem boa vontade, ele quer aprender e ele quer que aquela criança evolua. Pode ser tanto pública quanto a privada. Agora, se o professor que está ali, ele está desestimulado, seja lá por qual razão for, eu não vou entrar nessa seara, tá? Mas nós sabemos, eu tive alguns contatos com escola pública, fiz palestras, e às vezes quando eu falo sobre algumas coisas nas minhas palestras, eu olho para a carinha daqueles professores e eu vejo que eles não estão nem imaginando sobre o que eu estou falando, sabe? Essas questões mesmo sensoriais, sobre dieta sensorial, sobre esse distúrbio todo que eles apresentam nessa parte sensorial, eu vejo que os professores eles não têm a menor ideia do que eu estou falando. Então, eu acho que precisava ter uma qualificação muito específica para a área do autismo, tá? Porque aí, quando você fala em capacitação também, você engloba várias deficiências. E Uhum. o autismo, ele é uma coisa muito peculiar, muito diferente, muito diferente. Primeiro porque são todos diferentes uns dos outros. Então, assim, você tem uma paralisia cerebral, você tem aquele aluno que ele vai ter aquele atraso no desenvolvimento dele, motor, neurológico, são todos muito parecidos. Agora, quando você pega um autista, não é. Então, é preciso um estudo muito amplo. Então, eu não sei nem te dizer como que seria feito isso. Aí eu Uhum. acho que teria que entrar os estudiosos dessa área pedagógica para saber, olha, nós vamos separar X professores
e vamos capacitá-los só para autismo, porque já que a demanda está muito grande, precisamos ter especialização, esses professores precisam ter especialização. Hoje já existe especialização em autismo, hoje já existem vários cursos de integração sensorial. Então, eu acho que esses professores, eles deviam realmente serem preparados para lidar com crianças autistas. E que eles gostassem também, e não fizessem aquilo só por dinheiro. Porque a gente sabe também que muitos professores acabam indo para essa área para poder ter um plus aí no salário, porque quando você lida com essas crianças, que você faz os cursos de capacitação, a gente sabe que muitos querem só pelo plus no salário. Então teriam que ser pessoas realmente apaixonadas, sabe, pela causa, e pessoas que quisessem mesmo fazer, lógico que existem, tá? Estou falando que não existe, mas nós sabemos também que há professores e professores, tanto na rede pública quanto na privada. Uhum. Não, com certeza a qualificação, né, essa capacitação tem que ser direcionada para a questão autista. E eu acho que passa também por uma coisa que você disse que não há, não existe, que é o quê? Política pública. Isso é política pública, né? Você criar uma política que não é assim em Brasília ou só em São Paulo, é nacional, para todo o sistema de educação que promova isso. Enfim, até porque o professor e o diretor, posso também estar falando uma bobagem, você pode me corrigir sempre, mas eu acredito que eles vão fazer a ponte com outros alunos, com os outros pais, e essa questão, como você falou, é geral, justamente para que não haja aquilo que você falou há pouco, a questão do preconceito, né, de olhar de uma forma diferente, né, entendeu? Então, eu não sei, eu acho que isso é política pública e tem Não, que envolver total, toda a total. sociedade, né? E não só o sistema educacional também, tem que ir além, né? Enfim, aí E a é gente vê, você. Marcelo, que essa política pública, ela ainda é lenta, sabe? Ela ainda é muito capenga. Eu fico louca, eu fico doente quando eu vejo mãe que não consegue um diagnóstico, Marcelo. Tipo, a gente vê que aquela criança é autista, que aquela criança precisava já estar em intervenção e ela sequer tem um diagnóstico. Então, e aí essa mãe também precisa desse diagnóstico para conseguir aí um BPC, que é o benefício de prestação continuada. É uma mãe que larga tudo, Marcelo. É uma mãe que não pode trabalhar porque ela precisa se dedicar àquela criança. Então, essa ajuda do BPC, ela é uma coisa muito importante para essas mães. Porque é através desse dinheirinho aí que ela vai receber, desse salário mínimo, que ela vai conseguir, às vezes, pagar uma terapia por fora, sabe? Então, ela precisa desse diagnóstico. Para ela ter os benefícios que a lei, teoricamente, garantiria a ela só vai poder ter se ela tiver esse diagnóstico. E nós temos um monte de crianças sem diagnósticos no Brasil. Nós temos meninos de 15 anos de idade sem diagnóstico, Marcelo. É uma coisa inadmissível. Sim, com certeza, porque se você não tem nem o básico, né, como você fala, que é o diagnóstico, que é o ponto de partida para que a mãe possa recorrer aos seus direitos e também a uma ajuda especializada, como vai fazer o resto, né? Como vai fazer Exatamente. tudo, né? Muita coisa. Então, aí que a gente vê o tanto que a coisa é séria e o tanto que vem do básico. Tipo, eu sou o Estado e eu não te ofereço o básico que você necessitaria. Entendeu? E a lei que foi criada fala disso. O Estado precisa promover tratamento, o Estado precisa promover o acompanhamento, o Estado teoricamente te garantiria um monte de benefícios, mas eu sou o Estado e eu não consigo te dar nenhum diagnóstico, porque eu não tenho vaga em neurologista e nem psiquiatra para você. É um caminho árduo, né? Enfim, muita Difícil, coisa ainda muito precisa ser difícil. feita. Muito difícil. E Marcelo, e quando você começa a escutar as outras mães, essas mães mesmo sem condições, mães que estão em lugares bem remotos, e eu não vou muito longe não, tá?
Eu falo de mães de Brasília, mães que moram na Ceilândia, mães em Riacho Fundo, que estão com autistas severos, trancados num cômodo de casa com grade, porque elas não conseguem tratamento e elas não sabem lidar com aquele autismo severo. Elas não sabem o que fazer. Então, esses meninos estão trancados por grades, por elas não conseguirem um tratamento, um lugar. Então, assim, a gente fala muito que precisaria, Marcelo, cada cidade poderia ter um centro de referência de tratamento para pessoas com autismo, aonde essa mãe pudesse ir levar essa criança e essa criança passar a manhã inteira lá, passar pela fono, pelo psicólogo, sem essa mãe estar pingando, né? A gente fala que é a Uhum. mãe Uber, a mãe ônibus, porque o psicólogo é no final da Asa Norte, o psiquiatra é do outro lado, a fono é do outro lado. Então, muitas vezes, essas mães passam o dia inteiro sacolejando dentro de um ônibus com uma criança com altos distúrbios sensoriais, aonde aquela aglomeração de gente não vai ser bacana para ela, aonde o barulho do motor do ônibus não vai ser bacana para ela, aonde uma série de estímulos que aquele ambiente vai favorecer nesse tráfego para essa criança já vai desorganizar. Então, muitas vezes essa criança chega para fazer terapia, ela já chega tão desorganizada que o terapeuta não consegue fazer nada com ela. Os 30 minutos que o plano de saúde às vezes oferece, a terapeuta vai passar tentando acalmar aquela criança. Quando a criança se acalma para ser trabalhada, acabou a sessão. Então, o ideal era que essa criança fosse para um lugar onde ela conseguisse fazer todas essas terapias no mesmo lugar, sem essa mãe estar se deslocando. Aonde esse lugar tivesse um neuro, um psiquiatra, que atendesse também essa mãe, as crianças que tomam medicação, as pessoas que tomam medicação, já serem ali tratadas ali, aonde essa medicação fosse oferecida ali mesmo. Então, assim, é utopia? É utopia, mas a gente precisa pensar nisso. Precisamos falar disso para os governantes, porque eles precisam saber que sim, precisamos de centros de tratamentos de pessoas com autismo, porque o autismo é muito peculiar. Nós não podemos ficar sacolejando com essas crianças pela uma cidade inteira, porque elas não conseguem. É muito sacrificante, tanto para a mãe quanto para as pessoas com autismo. Então, o ideal era que tivesse. Outra coisa que o Estado não pensa, Marcelo. Essas mães vão envelhecer, elas vão morrer. Com quem que esses autistas adultos vão ficar? Está na hora de se pensar em moradias assistidas. Não é pegar uma criança e enfiar num CAPS, enfiar no sanatório, enfiar num outro lugar. Não! Eles precisam de um lugar específico para ficar. Quando esse pai e essa mãe não estiver mais com eles. Eu não posso pegar e colocar Aconteceu um caso aí em Brasília, pouco tempo atrás, um autista adulto que perdeu pai e mãe e colocaram num desses lugares aí de recuperação de jovens que saíram lá do... Como é que é o nome? Desse de recuperação de adolescentes que furtam, tipo uma FEBEM, não é FEBEM o nome? Internos, Tem um internos, nome. eu não sei agora de cabeça, mas sim. Então, é tipo uma casa de... E colocaram esse autista junto com esses meninos, que também não tinham a menor ideia do que era o autismo. Então, e ele se sentiu totalmente perdido num ambiente que ele não conhecia ninguém, num ambiente insalubre para eles, né? E ele passou 2 dias, Marcelo, batendo numa beliche com um dedo. Foi a forma dele demonstrar: quero voltar para minha casa. Eu não estou satisfeito nesse lugar. Então, assim, precisa se pensar nisso. Nós vamos envelhecer, essas crianças vão ficar aí, e vão ser adultos, e elas vão ficar onde? Com quem? O que o Estado vai oferecer para essas pessoas lá na frente? E é o que eu te falo. A cada 44 no mundo, um é autista. Ou seja, esse número tende a crescer cada vez mais. Lá na frente, vai ter uma explosão. E aí?
Então, são é questões difícil, assim. mas precisamos falar sobre o assunto. Não, sim, são questões muito importantes que você coloca. Essa é uma delas, né? A assistência ao autista em caso de não poder contar com os pais, né? E também essa questão de um centro, isso seria muito bom, né? E a pergunta que eu te faço é, com tantas carências ainda que existem para amparar as famílias, os autistas, para atendê-los, né, adequadamente. Existe hoje algum canal de você fala, você falou, os governantes precisam abrir o olho para essa questão e tal, e a gente sabe que nem sempre eles fazem isso. É. Muitas vezes fazem por pressão da sociedade. A pergunta que eu te faço, existe hoje algum canal de interlocução, seja com o Poder Legislativo, que a gente sabe que as leis passam pelo Congresso, ou pelas câmaras, assembleias locais, para, enfim, Marcelo, transformar e levar essas propostas? tem um grupo grande de pais dentro do Congresso que tocam um movimento muito grande, que são pessoas aí que lutam pelas leis. A própria, nós temos uma deputada de São Paulo chamada Mara Gabrilli. A Mara é Sim. tetraplégica e ela é uma pessoa bem atuante nessa área dos deficientes. Ela é uma pessoa que luta muito pelos deficientes. E existe grupos de pais que são bem atuantes dentro do Congresso e que estão ali pedindo, exigindo. Então, o que foi conquistado até hoje, acho que foi graças a esses pais que estão lá, sabe, lutando. E eu sempre falo uma coisa, Marcelo, eu acho que o autismo, quando ele bate na sua porta, que você tem algum membro da sua família com autismo, você passa a olhar aquilo com outro olhar. Não vou ser hipócrita aqui de falar para você que antes de ter o Enzo, eu me compadecia, eu via. Não, é invisível para a gente realmente. O que a gente não convive é invisível aos nossos olhos. Então, eu passei a lutar, a falar sobre depois do diagnóstico do Enzo. Então, é preciso que cada vez mais pais saiam das suas cascas também e exijam seus direitos, exijam tratamento para os seus filhos adequado, que estejam atrás dos políticos que eles elegeram. Nós precisamos lembrar, pelo menos, em quem a gente votou na eleição passada. Nós temos um péssimo hábito de eleger pessoas no acaso. Às vezes, no caminho da urna, você pega um papelzinho que está ali no chão e vota aleatoriamente. Então, assim, esse tipo de coisa precisa parar no Brasil. Nós precisamos prestar atenção nessas coisas para poder cobrar, sabe? O político bateu lá na sua porta, olha, o que você vai fazer pelo meu filho? Vou fazer tal coisa, tal coisa. E se elegeu, vai lá cobrar. Lembra que tu falou? Lembra que você falou que ia fazer tal coisa? Então, a gente está aqui esperando. Então, assim, eu acho que nós brasileiros precisamos ser mais atuantes. Nós somos muito passíveis, Marcelo. Muito passíveis. Eu vou te dar um exemplo clássico. Eu estou em Minas, tá? Não estou em Brasília. Eu peguei uma via onde eu paguei 2 pedágios, onde não se tem pista dupla e o asfalto está cheio de buraco. Aí eu falei, gente, como assim a gente está aceitando pagar pedágio num asfalto ruim? Uma coisa que já era igual antes e agora a gente ainda paga para passar em cima desse negócio ruim. Esse tipo de coisa, sabe? Nós precisamos parar de ser passivos. Nós somos muito passivos. E, infelizmente, nós só vamos conseguir mudar esse país na hora que a gente começar a cobrar os nossos direitos, a cobrar dos nossos governantes e começar a levar a sério a política. Eu não gosto. Não, precisamos falar de política, sim. A vida é política. Você viver num condomínio é você viver uma política. Você viver em harmonia com a sua rua é você fazer política. A política está na nossa vida o tempo inteiro. A qualquer momento você está vivendo uma política. E é preciso que a gente se envolva mais. Para a gente melhorar, para a gente sair de onde a gente está, desse país, a gente precisa sim se envolver e se interessar mais por política. Olha, você toca aí numa questão crucial, né? Crucial, que é justamente o envolvimento que o brasileiro, enfim, claro, como você, usando um jeito até de falar, seu há brasileiros e brasileiros, né? Mas em geral,
há muita passividade em relação à política, né? Enfim, e a gente não está falando assim necessariamente de política partidária, não é partido A ou Não, partido não. B ou partido C, político tal. É você exigir o seu jeito. E também, às vezes, as pessoas pensam assim, quando pensam em política, pensam só no presidente da República, no prefeito, no governador. Não, é a Assembleia, como você falou. Em quem Sim, você votou, né? Você citou um caso até exemplar da Mara Gabrilli, muito atuante, né? Se não me engano, o PSDB de São Paulo, é uma parlamentar com um trabalho importante nessa área, mas e os outros 500 e tantos, né? Você falou uma coisa, o brasileiro às vezes vota e não lembra quem votou. Como assim? Como você vai cobrar se você não sabe nem quem votou, se você votou por acaso, você votou por brincadeira, né? Isso é uma questão de responsabilidade, como você fala bem. A política é isso, é exigir os seus direitos, independente do deputado de ser de partido tal, partido A, B ou C, é ser cobrado sempre, porque ele está ali para prestar um serviço à sociedade, né? Um empregado, um servidor, sei o nome que seja, funcionário, etc., público, quer dizer que ele está trabalhando para a sociedade, para tratar de questões como essa, a questão do autismo. Então, muito pertinente isso que você fala, Sandra. Realmente tem que ser assim. O brasileiro, a gente vê as coisas acontecendo e o brasileiro calmo, né? Muitas vezes assim, nada contra, mas as pessoas estão preocupadas ainda no meio da pandemia com futebol, ir para o estádio, ir para o carnaval, o Réveillon. E quanto que outros povos, por exemplo, francês, italiano, alemão, etc., japonês, ou mesmo assim, vamos falar de países até mais pobres que o Brasil, como Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, por muito menos estariam na rua protestando, pedindo, e às vezes a gente não vê isso, né? Então, muito pertinente o que exatamente. você fala. Exatamente. Marcela, eu vou te dar um exemplo bem, bem claro, assim. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu sabia que eu teria direito à vaga especial, tá? Aquela vaga especial, porque ele é deficiente pela nova lei, o autismo é dentro das deficiências. Eu lembro que eu não me importei em pegar esse cartão da vaga especial. O Enzo começou a crescer, começou a ficar pesado para eu carregar. Teve um dia que eu estacionei meu carro muito longe de onde ele ia fazer terapia. No meio do caminho, Enzo resolveu que não queria mais ir andando e ensaiou uma desorganização sensorial, uma birra. Tive que catar ele no colo e eu subi do meio da quadra ali das 300 até a W3 com ele no colo. Eu cheguei morta, exausta. Aí eu falei, gente, eu preciso da vaga especial. Agora eu entendo. A mãe precisa estacionar perto aonde ela vai levar o filho. Por quê? Se esse menino solta da mãe dessa mãe e atravessa uma rua correndo, ela corre o risco de ser atropelada. Esse menino pode ser pesado, pode ser grande, essa mãe não consegue controlar esse menino, não consegue pegar esse menino no colo. Ali eu vi que eu precisava do cartão. Fui lá tirar o cartão, fui no Detran. Cheguei lá no Detran e papel, diagnóstico e laudo. Agora tem que trazer ele para fazer a perícia. Eu falei, gente, mas eu tenho um laudo falando que o menino é autista. Precisa da perícia. Fui lá fazer a perícia. O moço fez a perícia, constatou que ele era autista. Ok, saí de lá com o cartão. Conversando com outras mães dos autistas severos, que realmente precisam do cartão mesmo, elas falaram para mim, nunca consegui tirar esse cartão, porque o meu filho não suportaria ir até a perícia. Aquilo me deixou muito penalizada. Eu falei, como assim, gente? Essa mãe não consegue levar o filho porque o filho não vai conseguir fazer essa perícia. Tocamos um movimento, fui até o diretor do Detran, há 6 anos atrás, conseguimos uma blitz de conscientização para informar a população, porque a população também não sabia que autista tinha direito àquela vaga. Uma vez chegando na escola do meu filho, parei na vaga, uma mãe chegou para mim e falou assim, por que você parou nessa vaga se seu filho saiu andando? Aí eu falei para ela, porque ele é autista. Aí ela me olhou com uma cara de surpresa e ali eu entendi que a culpa não era dela. Apesar do brasileiro ser bem invasivo nessas horas, porque se você está com um cartão lá no para-brisa, ninguém tem que te perguntar nada. Claro. Concorda? Mas o brasileiro ele é invasivo, ele pergunta.
Aí, mas eu vi que não era culpa dela porque ela não sabia. Fui até o diretor-geral do Detran na época e falei, olha, as mães sofrem isso, porque estacionamos na vaga e quase somos achincalhadas por causa desse símbolo dessa cadeira de rodas. Ah, mas a gente não pode mudar o símbolo, porque o símbolo é universal. O que a gente pode fazer é uma campanha para divulgar que essa vaga é. Então a gente criou uma campanha chamada Nem Toda Deficiência é Visível. Eu já tinha, na verdade, começado uma campanha no meu Facebook solitária sobre esse Nem Toda Deficiência é Visível. E aí, quando eu fui até ele, ele falou: Não, eu posso usar esse negócio aí que você criou? Eu falei: Pode. E aí, nós fizemos uma blitz linda em Brasília, na torre de televisão. Paramos os carros e fizemos conscientização. Foi bem bacana, que autista tem direito a vaga especial e tal. Muito tempo depois, no ano de 2019, 2000, nós estamos em 2022, 2020, a gente finalmente conseguiu, Marcelo, na credencial de autista, livrá-los da perícia. Houve uma mobilização grande dentro do Detran. Nós conseguimos tirar a perícia. Hoje só o laudo basta, porque eu falo o seguinte, um neurologista que dá um laudo, gente, ele não está mentindo que a pessoa é autista. Então, com o laudo hoje, uma mãe consegue tirar essa credencial e conseguimos tirar o símbolo da cadeira de rodas e colocar o símbolo da fitinha com o quebra-cabeça. Então, hoje, uma pessoa que vê a credencial já não vê aquela cadeira de rodas, então não fica esperando que um cadeirante saia daquele carro. Vai sair uma pessoa que anda e é uma pessoa autista. Então, assim, é o que eu te falo, são pequenas conquistas, mas que mudam muito o comportamento da sociedade de uma maneira geral. Então, é através de luta, é através de conscientização que a gente vai conseguir, sim, transformar esse Brasil um pouco mais inclusivo, não tão preconceituoso e que essas crianças tenham um futuro brilhante lá na frente. Uhum. Você fala de algo essencial, que é a informação, o conhecimento. Isso realmente transforma tudo, né? E como você falou, campanhas, né, para informar as pessoas, para que muitas vezes a gente fala sempre naquela questão que é estrutural, né? Muitas vezes as pessoas, até você observou isso aí, não é por maldade, né? Mas é porque às vezes a pessoa não sabe, enfim, e acaba reproduzindo preconceitos, reproduzindo uma série de questões inadequadas, porque não é informada, porque não tem uma campanha. Então, isso que você fala é uma conquista. E também reduzir a burocracia, como vocês conseguiram, também é muito importante. É outra conquista. Muito, Parabéns aí. muito. Eu lembro que a Gisele é presidente da AMA, que é uma associação que cuida de autistas adultos. A Gisele, ela não tinha a credencial. E eu lembro que nós pedimos no Detran que ela fosse a primeira pessoa em Brasília a receber a credencial como símbolo. Então, o filho da Gisele foi a primeira pessoa em Brasília a ter essa credencial com esse símbolo do autismo. Foi uma conquista muito grande. Eu acho que só Brasília hoje tem o símbolo do autismo no cartão de vaga especial. É uma conquista importante, mas, enfim, ao mesmo tempo, é, a se lamentar que não exista em outros estados, né? Tomara que isso cresça mais, né, Sandra? Eu sempre falo para as mães o seguinte: muitas mães de várias partes do Brasil, elas me procuram e falam, ai, como é que eu faço para ter isso aqui na minha cidade? Eu sempre, gente, vocês precisam se mobilizar. Vocês precisam procurar um vereador aí da sua cidade e que abrace a causa de vocês e comece a lutar lá na Câmara. É o que você falou. A política ela não se resume ao presidente da República, ao governador do seu estado, mas principalmente na Câmara de Vereadores da sua cidade. Porque são eles que mandam, Marcelo, não é verdade? São eles que vão criar essas leis, são eles que vão fazer. Então eu falo para elas, procurem os vereadores da sua cidade. Se você conseguir um que abrace a causa de vocês, essa pessoa vai tocar o movimento. E quando ele vê a quantidade de pessoas daquela cidade que vão apoiar aquela iniciativa, com certeza ele vai querer fazer. Mas se nós não nos mobilizarmos, não procurarmos, não formos atrás, eles também não vão saber. Quando eu procurei o diretor do Detran a primeira vez, há 7 anos atrás, sabe o que ele falou para mim? Nossa, eu não sabia que isso incomodava vocês.
que vocês eram hostilizadas. Falei, nós somos e muito hostilizadas na rua por usar essas vagas. E nós não queríamos usar, Marcelo. Quem dera se meu filho fosse típico e eu não precisasse nem usar essa vaga, mas infelizmente eu preciso usar essa vaga sim. Porque às vezes meu filho vai encrencar de sair do carro e eu preciso estar perto de onde eu tenho que ir com ele. Com certeza. Eu vou só passar, tem uma pergunta aqui do nosso amigo de Divinópolis, o Carley. Ele está escrevendo aqui o seguinte: já presenciei uma crise de criança no espaço público, fiquei triste com os olhares de reprovação das pessoas. Tem alguma coisa que possamos fazer para ajudar a mãe? Pergunta Então, ele. nessas situações, gente, o melhor a fazer, por exemplo, se você tem uma estrutura emocional boa, é chegar perto dessa mãe, agachar ali pertinho dela e falar baixinho: a senhora está precisando de ajuda? Quer ajuda? Se ela falar para você que não, é melhor ignorar, passa direto, não leve olhares para essa mãe, porque geralmente são os olhares acusadores, Marcelo, de tipo, você não vai dar um tapa nessa criança, não, gente, essa criança não tem educação. Uhum, Então, e isso é muito ruim. Eu não ligo, Marcelo. O Enzo, o mês passado, ele deu um mega show no Parque Shopping, daqueles assim, monstro, uhum, por falta de observação minha. Eu levei ele no McDonald's, ele gosta da batata do McDonald's. O McDonald's estava um pouco cheio. O McDonald's tem aquela música muito alta, e geralmente é uma música eletrônica, né? Uma coisa muito alta. uhum, Já tinha o burburinho das pessoas na lanchonete. E o menino que estava na minha frente no caixa empacou, o cartão eletrônico dele não passou, enfim, demorou o atendimento. E eu não tive a percepção de ver que aquilo foi demais para o Enzo. Não satisfeito, eu levei o Enzo para o outro McDonald's da Praça da Alimentação, que estava também um auê. E lá ele, puf, explodiu. O copo d'água dele transbordou. E a minha irmã estava até comigo, ela ficou muito assustada, porque ela nunca tinha visto, né? E eu controlei a situação ali, peguei ele e falei, não, agora a gente tem que ir embora, acabou, não tem mais como. E eu vi que vários olhares voltaram para mim na Praça da uhum, Alimentação, mas eu abstraio, Marcelo. Hoje eu lido com isso com muita tranquilidade. Não me afeta, sabe? Eu sei que afeta muitas mães, mas a mim realmente, eu não sei se é porque eu também já tenho 8 anos de estrada, então para mim, X, olhou, não gostou, uhum, problema de quem não está gostando. Mas peguei o uhum, Enzo com muita firmeza, eu sei o que eu tenho que fazer para controlar ali a situação, fui levando ele para o carro. Notei que os seguranças do shopping ficaram meio que de prontidão, mas de uma maneira bem legal, bem legal. uhum, Eu vi que eles estavam ali, que se eu precisasse de ajuda e chamasse, eles iriam me ajudar, mas eles também não se aproximaram, então assim, me senti bem respeitada, sabe? E uhum, levei o Enzo até o carro, e no carro ele se controlou, tal, que saiu do movimento. Então, mas foi falta de observação minha de ter entrado naquele ambiente, e sempre eu peço no McDonald's para abaixar o som. E geralmente eles desligam para mim quando eu peço. Eu aviso, ó, eu uhum, tô com uma criança autista, eles desligam o som no período que o Enzo fica lá dentro. E dessa vez eu não pedi. Então, assim, nessas ocasiões, se você está vendo, está assistindo, ignore, continue sua vida. Vá fazer sua compra, passe direto, evita de ficar ali olhando, a não ser que você queira prestar ajuda, né, para aquela mãe. Chega até perto, fala, você está precisando de ajuda? E se ela falar que sim ou se que não, aí pronto. Se ela falar, ó, faz tal coisa para mim, você oferece ali a sua ajuda. Agora, é o que eu te falo, se você tiver condições emocionais para fazer isso. Se não, toca uhum. o barco, segue a sua vida e finge que nada está acontecendo. Vai ser o melhor para sua mãe, para essa mãe, você fingir que nem está vendo aquilo ali, o que está acontecendo. Ela vai se sentir mais confortável. Uhum. Com certeza, é importante ajudar, né? Mas, enfim, há várias formas de ajudar. E, Sandra, pensando um pouco assim, tantos anos, né, nessa luta, né, pelos direitos, né, não só do seu filho, mas da causa autista, luta, como eu vejo que você pensa no coletivo, você pensa nas outras mães, você pensa nas outras famílias, né? Enfim, é uma palavra que você deixaria final para as pessoas que, enfim, que já estão há tanto tempo com você, mas também aquelas que
estão se deparando com a questão do diagnóstico, né? O que você diria? Marcelo, é o que eu te falei, né? Lá atrás, quando eu resolvi falar do Enzo e resolvi a falar mais sobre o assunto, eu poderia muito bem ter ficado na minha casa, meu filho tendo todo o Uhum, tratamento particular do mundo, todas as condições uhum, favoráveis. Ele é uma criança de muita sorte, realmente ter nascido do lar onde ele nasceu, por ter a mãe que ele tem, né? Uma mãe da área de saúde. Mas é inadmissível para a gente, como cidadão, não se compadecer e olhar à nossa volta. Eu acho que a pandemia ela veio para nos ensinar muito sobre empatia, sobre respeito, sobre você pensar no coletivo e não só em você. Eu acho que ela veio para isso, tá? Para dar esse chacoalhão na humanidade, porque eu acho que nós estamos num mundo muito egoísta, nós estamos num mundo totalmente egocêntrico e a pandemia veio para mostrar que somos iguais, estamos no mesmo barco. Qualquer um pode ser acometido pelo vírus, qualquer um pode ir embora, seja rico, seja pobre, seja classe A, B, C, D, estamos todos no mesmo barco. E o autismo é a mesma coisa. Eu tenho as mesmas dificuldades emocionais que a mãezinha que mora lá no estado do Pará sem a menor condição tem. Eu sinto a mesma coisa que ela sente. As dificuldades em lidar com o autismo no diário, no cotidiano, é igual. Então, como não se compadecer com quem não tem condições? Toda vez que eu vejo meu filho numa terapia, fazendo uma coisa bacana, ou eu estudando uma coisa legal e implantando lá em casa, eu sempre me lembro de que há crianças trancadas em grades, sem a menor condição. Às vezes crianças com 10, 15 anos usando fralda, porque essa mãe não teve capacidade, não teve o entendimento, não teve o apoio de tentar conseguir o desfraude daquela criança. E isso me dói muito, sabe? Me dói muito. E eu passei a ter muita compaixão. O autismo me trouxe isso, muita compaixão. Então, a mensagem que eu deixo para todos vocês é que continuem lutando. Na sua cidade, no seu estado, vamos lutar pelo nosso país, lutar para que essas crianças tenham melhores condições. E eu acho que falta incentivo mesmo. Tem como fazer, Marcelo? Ah, não tem dinheiro. Tem como fazer, Marcelo. Tem como fazer. Olha, eu estou numa cidade aqui em Minas de 100 mil habitantes. Eu parei naquela que eles chamam de zona azul, que é um negócio que você paga para estacionar na via uhum, pública, no centro. uhum. Aí eu vi a menina preenchendo um negocinho com um boné chamado Fada e uma blusa chamada Fada. Eu falei para ela, o que é isso? Ela não é uma associação que tem aqui na cidade que trata de crianças com deficiência, pessoas com deficiência. A prefeitura fez o centro e o dinheiro que é arrecadado aqui vai para esse negócio. Olha que ideia sensacional, Marcelo. Falei, cara, é isso. Olha daí de onde vem o recurso para se manter o centro aqui para pessoas com deficiência. Vem do estacionamento onde as pessoas pagam. Achei a ideia fenomenal. Aliás, parabéns à Prefeitura de Araxá que teve essa iniciativa. Achei fenomenal. Olha, ganhei a minha semana e paguei esse estacionamento na maior alegria do mundo, sabe? Falei, olha que bacana. Você pagando um negócio e sabendo para onde que está indo. Então, tem como fazer. Eu acho que num lugar onde você fala que não tem dinheiro, eu acho que a criatividade precisa falar mais alto. E eu acho que o que está faltando para os nossos governantes, para os nossos políticos, é criatividade. É igual a dona de casa que rebola no fim do mês para poder, com essa inflação que a gente está, ela fazer as compras do mês e botar comida dentro de casa. Não tem carne, eu vou fazer um omelete, não tem ovo, eu vou fazer um outro negócio. É usar a criatividade. E eu acho que falta para os nossos governantes é criatividade em fazer política. É isso mesmo, com certeza. A Mara Bacelar elogiando, falando que você é Ah, uma minha pessoa muito irmã. generosa, guerreira, e acho que a Luzia Camacho falando muito orgulho em ser sua amiga. Sandra Bacelar,
A gente já se conhece aí há muitos anos e eu sempre admirei seu trabalho e, desculpe, admiração ainda maior pelas Ah, suas não chora, indicações. que eu vou chorar também. Pô, Marcelo, Desculpe. a gente se conhece. Marcelo, gente, o Marcelo me Não, conhece desde que eu desculpe, o que eu tenho queria falar é 18, o seguinte, é só que eu tenho 18 anos de admiração há muito idade. tempo por você e mais ainda pelo seu trabalho hoje. Obrigado. Obrigada, meu amor. Você me conhece desde que eu tenho 18 anos de idade. Eu sei que você virou um grande escritor, um grande jornalista. Eu tenho muito orgulho Obrigado. de ter te conhecido, de ter trabalhado com você, da gente ter convivido. Anos muito gostosos, muito bons. Eu só tenho grandes Minha lembranças de irmãzinha, você. obrigado, Eu obrigado. tenho grandes lembranças de você e eu tenho também muito orgulho da pessoa que você se tornou. Muito obrigado. Eu queria, desculpa aí a gente, a emoção, mas eu não consegui segurar. Mas assim, o que eu queria dizer assim, é muito obrigado aí por ter estado aqui hoje, falando dessa sua belíssima trajetória de defesa dos direitos da causa. Desculpa, vou tirar o óculos aqui. E defesa dessa causa tão importante, né? Enfim, você como mãe e de não só defender o direito do seu filho, que é algo mais do que justo, né? Mas também de Uhum. entender que é uma questão social importante, de pensar que isso tem que ser mudado, isso tem que ser transformado, que tem que haver inclusão, que não pode haver preconceito. Parabéns aí pelo seu trabalho, fantástico, e tenho certeza que você está falando que está plantando essa semente ao longo dos anos. Essa semente com certeza já deu muitos frutos e vai dar mais ainda para que a gente tenha um país melhor, mais justo e inclusivo. E, enfim, feliz ano novo para você, um abraço aí para o Obrigada, Enzo, para toda a querida. sua família, obrigado. E Obrigada, queria agradecer querida. também a todas as pessoas que participaram dessa live hoje. Obrigado, Feliz, Sandra. feliz ano novo para todo mundo, gente. Valeu, minha Sandra. Obrigado e a gente se fala. Um beijo Tchau, grande. querida. Valeu. Tchau. Tchau. Um abraço, pessoal. Feliz ano novo aí para todo mundo. Valeu.